Vamos, só vou abraçar, porque é isso aí. Fala, pessoal, sejam muito bem-vindos ao primeiro episódio do Papo de Agência. Esse é um espaço para a gente trocar ideias sobre empreendedorismo, o mundo dos negócios e bater um papo bacana, descontraído aqui com meu amigo. Hoje eu tenho o prazer de receber aqui meu amigo Paulo. Foi um cara que eu conheci lá atrás, quando ele estava à frente da agência Boa Imagem. E eu tenho certeza que ele vai trazer bastante insight para a gente hoje aí, bastante ideia legal para a gente sair daqui inspirado. Então, para começar, muito prazer, Paulo. E, cara, me conta um pouquinho aí como é que foi o início da sua jornada, de onde surgiu a ideia de abrir a sua primeira agência, a Boa Imagem. Como que surgiu isso aí? Bom, primeiramente, obrigado pelo espaço. Para mim é uma honra estar aqui com vocês, participando. É o primeiro episódio, né? Primeiro episódio. Do Papo de Agência. E, querendo ou não, aqui, quando eu comecei a minha agência, o cenário de Brasília e de agências era muito diferente, né? E uma coisa interessante que a gente para olhar, porque a agência, a gente fala assim, agências, né? Papo de agência, ou as agências do mercado. Mas a verdade é que hoje, quando se olha para o mercado que a gente considera o mercado de comunicação, as agências elas já subdividiram em diversos tipos de empresas que têm atuações totalmente diferentes. Então, lá atrás, quando a gente surgiu no mercado, eu entrei na agência porque eu era programador. Então, o meu sócio fez esse convite para mim e falou assim, meu primeiro sócio, né, da Boa Imagem, fez esse convite, o Lucas. A agência Boa Imagem não foi fundada por mim, ela foi fundada pelo Lucas e pelo Abel, aqui em Brasília. E me fizeram esse convite porque eles estavam precisando de uma força para criar websites. Ainda vou te falar assim, não é nem esse momento de websites que a gente tem hoje, porque hoje a gente está no momento falando de web 3.0, 4.0, a gente está em um outro tipo de momento histórico da internet, né, da tecnologia da internet. Mas ali a gente estava em uma transição de Web 1 para Web 2. A verdade é, a maioria das empresas não tinham website. A maioria não. E as agências, principalmente aqui de Brasília, não tinham nenhum tipo de braço e capacidade de prestar serviços relacionados à tecnologia. Legal. Então, a gente estava no primeiro ciclo ali, enquanto boa parte das peças em agência ainda eram feitas em papel, em rabisco e etc. O que é muito interessante, que é um outro nível de arte muito mais elevada. Não sei, você fecha arquivos assim? Você trabalha com design também? Cara, trabalho com design, mas não é meu forte. Eu juro que não sou uma pessoa muito criativa para criar as coisas. Sou mais do análise de dados. Pegar os dados ali, analisar tudo e entregar resultado para o cliente. Entendeu? Pois é. Hoje você tem o PDF, né? A gente fecha os arquivos em PDF, mas antigamente, quando eu comecei, você tinha que trabalhar com PostScript. Nossa. Que é uma outra forma de fechar um arquivo também, com toda a qualidade, etc. Mas um outro trabalho totalmente diferente que era realmente encriptado, né? O PDF, ele faz isso para a gente hoje de uma forma muito mais simples. E acho que a gente vai chegar um pouco nesse papo lá para frente, que é como as ferramentas hoje mudaram também a necessidade e as habilidades do profissional do ramo da comunicação. Facilitaram muito por um lado, complicaram algumas coisas por outro lado. A gente vai né? ter esse papo hoje, ainda Isso. discutir um pouquinho sobre IA, a inteligência artificial hoje, que eu acho que é o grande boom do mercado hoje. Então, vamos chegar lá nesse papo. Não sei se eu consegui responder a tua primeira pergunta aí. Conseguiu? Do início, da agência e tal. E assim, quando você fundou lá, não foi você que fundou, quando fundaram a Boa Imagem, qual era assim, o motivo e a visão por trás do negócio todo da Boa Imagem? Assim, tipo... Olha, o mercado de 2008 para 2019 era outro mercado. Era um mercado diferente. que qualquer coisa que você publicasse, vendia e vendia muito bem. Então, era uma economia muito aquecida e estava excelente, assim. Então, foi... O início da Boa Imagem, ela veio de do Abel era filho de um grande publicitário aqui de Brasília, né? Ele é filho, na verdade, tanto ele quanto o pai dele fazem parte dessa história. E dentro da Boa Imagem, a ideia era justamente galgar os degraus necessários para atender as grandes contas. A gente sempre teve esse foco de atender as contas maiores e etc. No começo foi muito interessante, porque a porta de entrada para as grandes empresas foram serviços que as outras agências não tinham. Então, como eu ia falando para você,
a parte de websites, de e-commerce e etc. Foi um gancho que trouxe muito serviço para a gente. E também a parte de ações promocionais, que era um outro gancho que grandes marcas, por exemplo, que a gente atendeu na época, Visa, Claro, Indaiá, que é aquela marca de água Sei, enorme que tem conheço. aqui no DF. Então, nós fizemos grandes projetos com eles e chegamos a trabalhar até com a Coca-Cola na Copa do Mundo, Caramba, que etc. legal. Tudo isso dentro do guarda-chuva de ações promocionais da Boa Imagem, né? Que é interessante porque no início, então, não era um foco em mídia, era um foco em ações e serviços mais voláteis, são necessidades do cliente no dia a dia de guerrilha mesmo ali, né? Bacana. Então, o legal é que o foco de você estava já em empresas já bem no mercado, empresas já as grandes empresas no mercado, negócio assim, vocês não chegaram a trabalhar com como era esse trabalho com agências com empresas pequenas. Tipo, hoje eu vejo muito, principalmente eu na minha empresa hoje eu trabalho muito com a galera que está começando a crescer agora, que é aquele profissional que ainda não tem a empresa dele, escritório todo estabelecido, mas está começando. Então, pelo que eu entendi, vocês trabalhavam já com empresas que já tinham um nome muito grande no mercado. O nosso foco sempre foi trabalhar com as marcas que tinham verba para fazer os eventos Legal, acontecerem, porque, legal. querendo ou não, uma ação bem feita, quando eu falo assim, uma ação promocional bem feita, ela tem um custo que não é para todo mundo, vamos falar assim, né? Não é para todo tipo de cliente. Não é barato para tudo. É isso. Mas, na verdade, o barato e caro depende. Depende Porque, às vezes, tem capacidade de pagamento, mas não tem uma cultura de propaganda dentro da empresa. E quando uma agência que tem uma equipe mais sênior aceita um cliente muito novo, que não tem cultura de propaganda, é praticamente um trabalho nosso treinar o cliente sobre essa cultura. Então, acaba que a minha equipe de atendimento passa a ter muito problema caso a gente passe a atender o empresário, aquele empreendedor emergente, está começando ali no início do processo, mas não que eu não atenda. O que eu faço hoje? Eu desenvolvi um curso que é um curso para auxiliar empresários a fazerem um plano de negócios. Legal. Né? Então, eu usei toda a estratégia do próprio Sebrae e a ferramenta do Sebrae, que chama PNBox. Eu conheço, eu fiz. Isso, então eu entrego um curso simples e básico para que a pessoa consiga preencher o PNBox e entrego também ao final uma revisão desse PNBox com os meus anos de experiência aí, né? Nossa, que legal, porque eu tive muita dificuldade com o PNBox. Quando eu lancei minha empresa 4 anos atrás, eu tive que juntar umas 6 cabeças, assim, para mim, para me ajudar a criar umas respostas adequadas naquele PNBox. E, cara, tinha muita coisa ali que eu não tinha ideia de para onde caminhar, como ir. E, cara, você matou nesse negócio agora de lançar uma coisa para o empresário que está começando ali, tem dificuldade nesse início e tudo. Sabe Muito o que é bacana. interessante? Não é um produto lançado. Esse é um produto que, quando uma empresa menor entra em contato com a minha agência, eu vejo que não é o perfil da agência, assim, desde que eu comecei a treinar as primeiras pessoas do atendimento, eu faço questão de falar, se ligar aqui na empresa, a gente tem uma obrigação de ajudar as pessoas que estão ligando, que estão entrando em contato com a gente. Então, vou dar um exemplo. Às vezes, a gente, como agência, recebe uma solicitação de gráfica. Se eu não sou uma gráfica, mas eu quero ajudar essa pessoa, o que não falta na agência são contatos de boas gráficas. Te perguntar, então, o seu material é em vinil, é em papel? Aí já manda a diferença de uma gráfica offset. Para uma gráfica normal, ela é difícil, né? Do cliente compreender. Então, a gente já direciona aí para a gráfica certa, para a Pô, eu acho muito legal isso, porque eu acho que marketing é sobre isso, é não ser tentar vender alguma coisa, qualquer coisa, da goela abaixo do cliente. É mais sobre abraçar o cliente mesmo, entender o negócio dele e falar, não, ó, a etapa do seu negócio está assim hoje, você precisa caminhar desse jeito para a gente continuar progredindo e trabalhando e sendo efetivo para você no mercado. E isso é muito legal, essa iniciativa sua. Gostei bastante. E assim, cara, existe algum cliente que você teve na Boa Imagem, assim, que... Pô, foi aquele cliente assim, que, caraca, isso aqui me passou um aprendizado. Isso aqui valeu o meu tempo que eu dediquei ao trabalho, à minha agência. Então, olha, não só um cliente marcante. não só tive, mas eu tenho um cliente muito marcante,
que nós cuidamos da conta dele há 10 anos. Caramba, Né? Ele muito ainda tempo, é meu muito cliente. tempo. E foi 10 anos, são 10 anos, consolidando uma marca muito forte aqui em Brasília, num segmento totalmente diferente e desafiador, que é o segmento de funerárias, né? Caramba, que legal, Então, velho. então assim, uma coisa muito interessante lá na agência é que nós não somos uma agência de nicho, né? Nunca fomos uma agência de nicho. Por uma questão de ética, a Boa Imagem só atende um cliente por segmento. Então, se eu estou atendendo no segmento hospitalar, por exemplo, eu não tenho nenhum outro hospital na conta. Se eu estou atendendo no segmento, por exemplo, funeral, não tenho nenhuma outra funerária na conta e etc. Então, isso é uma forma de garantir com que as ideias, as informações, principalmente as informações mais sigilosas de uma conta do cliente, não passem de uma para outra, porque é comum quando a gente vê as agências que são de nicho, você vê que parece que todas as ideias, os insights, eles são um pouco parecidos de um cliente para o outro. Vira um Ctrl+C, Ctrl+V ali no... São as mesmas pessoas fazendo a mesma coisa para clientes diferentes. Imagina o quanto difícil seria não... É bacana isso, porque, tipo, dá uma exclusividade para aquele cliente. Exatamente. O negócio, isso é muito legal. E assim, cara, como é que você enxerga as estratégias de marketing hoje? Principalmente funcionando assim, eu vi que você trabalha mais com grandes empresas, assim, mas e as pequenas e médias empresas? Como que você enxergaria as estratégias de marketing para quem está começando? Eu Assim, vou dividir essa pergunta em 3 fases. A primeira é o que é a estratégia. Porque a estratégia no ambiente empresarial, ela vem da raiz da própria palavra estratégia, de onde surgiu a estratégia. A estratégia ela é uma ciência militar. Muita gente Legal. acha assim, vou fazer aqui uma estratégia para o meu negócio, mas na verdade não sabe o que está falando, né? Não sabe o que está fazendo. A estratégia ela é uma ciência militar e ela tem um objetivo principal como ciência militar, que é derrotar o seu inimigo, derrotar o seu oponente. Acho que foi Sun Tzu que Justo. escreveu isso aí. Justo. Muito bom. A arte da guerra, né? Mas, então, nós temos essa questão, mas quando foi que essa ciência militar se voltou ao ambiente empresarial? Foi ali pós-Segunda Guerra, quando os planos das empresas, na segunda Revolução Industrial, da primeira para a segunda, começaram a se tornar planos de longo prazo. Legal. Então, o planejamento a longo prazo é a estratégia no ambiente empresarial. Quando a gente fala assim, estou planejando, planejamento é uma coisa, estratégia é outra. Um é intrínseco ao outro, mas a estratégia é a aplicação do planejamento em longo prazo, quando se trata de empresas. Por isso que é interessante falar, por exemplo, do plano de negócio, que é o assunto que a gente estava falando antes, Legal. porque a aplicação da estratégia é justamente isso. Quando você consegue enxergar as diferentes variáveis, não só do seu negócio, mas de todo o mercado. E aí vem a questão, beleza, a estratégia de marketing. O marketing é uma palavra grávida. O que? Explica Porque essa cabe situação. um mundo inteiro dentro dela, cabe uma pessoa dentro Legal. dessa palavra, Gostei da entendeu? metáfora. É isso. Cabe muita coisa dentro dela. Então, o que eu estou querendo te dizer é o seguinte, o marketing hoje, a compreensão que as pessoas têm de marketing, ela é muitas vezes deturpada em relação ao surgimento da palavra e do próprio conceito de marketing lá atrás, né? Porque o marketing ele vem justamente dessa relação mercantil, se a gente vai trazer para o português. Mas se a gente vai deixar no inglês, ele está falando literalmente das ações do mercado acontecendo. Ele é praticamente uma ação prática do livre mercado. Tem todo um ecossistema dentro da palavra. Isso, exatamente. Que legal, velho. Que legal, que legal, que legal. Alguns dizem que o primeiro a falar, né, essa palavra foi o próprio Adam Smith para falar sobre livre mercado, para se referir ao livre mercado. Então, você tem o market e você tem o marketing quando ele está acontecendo, quando o mercado acontece. Que legal. Né? Isso é conteúdo do livro que eu estou lançando aí esse ano, se Deus permitir. Opa. Tem 2 anos que eu estou escrevendo esse livro e o título dele é Marketing Digital Não Existe. Porra, que da hora, velho. Pô, que da hora. Eu vou atrás. Quando lançar, não deixe de me avisar, porque eu preciso saber. Eu tô apaixonado por livro. Esse ano aí também eu tipo... Eu sempre gostei muito de ler, mas nunca tive muito acesso
a livros bons e tudo. Depois que eu comecei a fazer um network bacana com a galera que entende de livros fodas, nossa, eu tô me amarrando em ler livro, assim. Eu tô lendo agora A Bíblia das Vendas, Bíblia de Vendas. Bíblia de Vendas eu nunca li. Nossa, Quem é o autor? é do... Pô, eu não sei se é Geoffrey alguma coisa, eu não me recordo agora. Tá na minha mochila, inclusive. Mas Não conheço. excelente, um livro surreal de bom. E assim, cara, agora eu queria chegar num papo que acho que é o mercado hoje, é o futuro do mercado, tanto de marketing quanto de tudo hoje, que é o lance da inteligência artificial. Como que você acha que a inteligência... Como você enxerga hoje a inteligência artificial crescendo nesse meio de agências de marketing? Como você acha que isso vai impactar a forma que as agências hoje atuam com seus clientes? O melhor para ter noção do que vai acontecer no futuro é tentar achar alguma congruência com o passado. Então, se a gente olha outras bolhas de tecnologia que surgiram, por exemplo, quando eu lancei a Boa Imagem, a gente estava ali no final da bolha.com, em que qualquer empresa, qualquer ação mesmo no mercado, na Bolsa Americana, etc., que tinha ali o .com, eram ações extremamente valorizadas. Hoje, a gente está começando na bolha das IAs. Nossa. Então, o que você vai ter são diversas ferramentas de inteligência artificial, muitas delas entregando algo muito parecido entre elas, né? E todas elas permanecem sendo ferramentas ainda. Ainda. Né? E aí, o interessante de falar sobre esse assunto é que eu não sou apenas uma pessoa da área de propaganda, né? De publicidade e propaganda. Eu sou programador, trabalho com infraestrutura. Uma das minhas empresas chama Protect Data, é uma empresa de cibersegurança e de LGPD. Então, eu tenho uma sócia advogada, Caroline, se ela estiver assistindo, mandar um abraço para ela, né? Com um abraço aí. Isso. Então, quando a gente entende que, por exemplo, um software feito por IA, em muitos casos, ele é muito menos seguro do que um software feito por um ser humano, por um programador, raiz. a gente passa a olhar isso de uma forma interessante. Mas, por outro lado, do ano passado para cá, depois da pandemia para cá, eu contratei vários programadores. E o mercado está inundado de programadores que não têm o conhecimento que eles dizem que têm. Que é tudo... O mercado de agências, infelizmente, também. A gente analisa muitos currículos, a gente já contratou muitas pessoas de lá para cá. E vou dar um exemplo para você simples. Às vezes é falta de interesse das pessoas que estão entrando no mercado agora. Porque tem pessoas que saem de um curso de publicidade e propaganda e não sabem a diferença entre publicidade e propaganda. Tem pessoas que saem do curso de marketing e não sabem o que significa a palavra marketing. Tem muito isso. Acho que o mercado hoje está abarrotado de gente assim. Exatamente. Então, você pensa se a pessoa... Mas agir como se isso fosse normal não é interessante, porque pensa se fosse um médico saindo da faculdade de medicina, se esse médico não sabe te dizer o que é a medicina, um biólogo que não sabe te dizer o que é a biologia, ou qualquer outra área do conhecimento. Então, assim, justamente por estar na área da criação e talvez algumas pessoas acreditarem que essa licença poética da criatividade, ela existe, né, por um lado, mas tem pessoas que se apoiam muito nisso. Então, deixam de olhar coisas básicas. É o exemplo para você. Você não pode se formar num curso sem saber o significado do teu próprio curso, da tua própria área de atuação. Então, são 4 anos lendo livros, fazendo, né, diversos trabalhos e etc., na faculdade, mas sai de lá e vem para uma entrevista de emprego sem saber a diferença entre publicidade e propaganda. Então, isso é alarmante, por um lado, mas é interessante por outro. Porque isso tem um pouco a ver com aquela primeira pergunta que você me fez sobre as estratégias do mercado e o cenário de agências. Já que as agências estão se dividindo, esses profissionais também eles entram no curso com essa visão, às vezes, limitada a respeito do que é a própria agência, ou uma visão limitada a respeito do próprio mercado que ele vai atuar. Quando você escolhe a faculdade no vestibular, é comum você não entender muito sobre o curso, né? Mas quando você sai do curso, tem uma obrigação
Tem que sair dali como um profissional, como alguém realmente que entende do mercado. As pessoas hoje realmente saem sem saber o que está fazendo. Você chega no emprego sem saber com o que vai lidar, como que vai lidar com aquilo e acaba queimando meio que o início da profissão deles com isso. Isso é muito bacana. E assim, sem sair do papo da inteligência artificial, como que você acha que ela vai impactar hoje as pessoas que mexem com marketing? Você acha que vai substituir muita gente? Já Ou a substituiu. galera que está aliada com a inteligência artificial, que usa a inteligência artificial para aprimorar o trabalho, vai sair na frente dessa galera? Já substituiu os maus profissionais, né? Então, assim, o trabalho que dá passar o briefing para o ChatGPT é o mesmo trabalho que dá para passar um briefing para um mau profissional. E o resultado, às vezes, do ChatGPT pode ser melhor se você tiver feito um bom treinamento de LLM. E é interessante falar de IA e lembrar do ChatGPT como uma grande referência, porque, querendo ou não, é uma das principais, aí todo mundo usa. Mas, vou dar um exemplo. Hoje, a gente trabalha em alguns projetos que a gente desenvolve a própria LLM, dá para ela só os dados que a gente realmente precisa entregar e recebe resultados com muito mais qualidade, tendo em vista que ela está sendo treinada com dados específicos. Legal. Para quem não sabe, explica o que é LLM, pessoa de casa. É Machine Learning, é isso. Inteligência da máquina, né? Isso, exatamente. Treinando através de prompts para ela ficar cada vez mais inteligente e chegar no... Nesse caso, é o próprio ambiente inteiro dedicado só para uma inteligência, entendeu? Legal. Eu gosto muito disso. Falando um pouco de IA, cara, eu acho surreal, porque é uma profissão, assim, por exemplo, a IA em 2 anos, ela lançou uma profissão muito forte, que é o criador de prompt, que é a pessoa que é especialista em criar prompt e treinar a IA com os melhores prompts, e ela, 1 ano depois, ela matou essa profissão, porque hoje a própria IA escreve prompts melhores que qualquer outro ser humano. Então, eu uso muito isso hoje de pedir para a IA. Preciso fazer um trabalho, um estudo de demanda de palavras-chave, por exemplo, para o Google, para usar no Google Ads. Então, eu peço para a IA escrever um prompt de um especialista em Google Ads para fazer isso. Ela lança um prompt, aí depois eu vou lá e executo o prompt em cima disso. Entendeu? E isso funciona muito bem hoje, entendeu? Então, cara, eu acho que a IA vai substituir, já substituiu muita gente ainda, mas eu acredito que também a galera que está sempre ligada à IA, que está o tempo todo ali, tipo, melhorando a performance do que ela entrega hoje, usando o IA para auxiliar elas também, vai ser uma galera que também vai subir bastante no mercado e vai conseguir se adaptar muito bem. Como eu tinha falado, né? A IA ela é uma ferramenta. Exatamente. Então, assim, quando você fala de ferramenta, às vezes a gente pensa no Photoshop, etc. Eu gosto de comparar a ferramenta com um martelo, entendeu? Porque o martelo ele precisa da ação para que aconteça, né? Mas vou dar um exemplo. Assim como você tem um martelo, você vai ter uma parafusadeira muito mais eficiente, que além do prego, né, que não coloca o prego, mas coloca o parafuso. Exatamente. Você não precisa martelar lá, ela provavelmente você aperta o botão lá e ela vai. Isso, exatamente. Então, são ferramentas que têm surgido para transformar o trabalho em um trabalho talvez até um pouco mais fácil, né? Mas, ao mesmo tempo, eu não sei que tipo de resultado você está tendo com o IA, mas, em muitos casos, os resultados ainda não estão tão bons que a gente possa utilizar em campanhas maiores. Então, o que eu tenho visto é justamente isso. A IA como uma opção para empresas menores que precisariam ter, por exemplo, não tenho acesso a pagar um banco de imagens. Então, por que não uma IA para gerar essa imagem aqui específica? Não tenho acesso a contratar um ilustrador, por exemplo. Porque ilustração, hoje com IA, eu acredito que as pessoas não... Assim, nem estejam mais vendendo uma ilustração fora da IA. Não tenho visto mais como é que está esse mercado de ilustração fora de IA. Mas, se não for para fazer um outdoor, se não for para fazer uma impressão de altíssima qualidade, o que você tem é um resultado muito parecido, mas com tempo e com investimento muito diferente, né? Exatamente. Fica mais prático de fazer aquilo. Mas eu acho que é muito sobre isso. É muito mais você usar a IA como referência do que como... usa como uma ferramenta, mas não como uma ferramenta que vai te entregar tudo. Ela cuspiu o resultado para você lá, você usa aquilo para entregar para o seu cliente. Você já trabalhou com vídeos de IA? Já, velho. É surreal. Só que
O legal do vídeo é que tem como você detalhar muito, porque eu presenciei inclusive o Doug, presenciei o Doug fazendo alguns vídeos lá pro projeto dele. E, cara, é muito doido, porque além da IA te limitar a uns, sei, 4, 6 segundos ali de vídeo, você tem que detalhar aquele prompt de uma maneira muito inteligente, eu diria assim, Né? específica. Porque você tem que falar, eu quero a câmera tal de tal com tamanho tal para pegar de uma posição tal, posição X, posição Y, entendeu? Então, é muito detalhe, muito detalhe específico que você tem que passar naquele prompt para você captar e entregar e chegar a um vídeo muito bom para você. Você ter um resultado muito bom com aquilo. Tem pessoas que eu acho que vão lidar muito bem com isso no mercado, só que, cara, quem não se especializar, não ficar para trás e deixar isso, falar que não, eu consigo fazer um vídeo melhor que IA, vai acabar ficando para trás, porque, para mim, IA é o futuro hoje, entendeu? Eu enxergo a IA como, não sei, imagina o ser humano agora começando a se transformar, porque eu acho que é a próxima evolução da humanidade, a gente começar a implementar isso, de certa forma, chip no corpo, tirar uma mão, botar uma mão de robô. E a gente vai chegar num momento que a gente vai estar literalmente substituindo o cérebro das pessoas ou adicionando coisas no chip no cérebro da pessoa para ela melhorar a capacidade dela de pensamento, melhorar a capacidade de leitura, de concentração, o que já existem hoje com remédios e tudo, mas eu acho que isso vai ficar cada vez mais tecnológico e negócio. Então, é a mesma coisa que eu vejo, é a mesma visão que eu tenho por trás da IA hoje. Ela está ficando sempre cada vez mais inteligente, mais eficiente para as pessoas usarem. Só que vai ter a galera que vai ficar para trás e a galera que vai seguir esse rumo e continuar. O futuro não dá para saber o que a gente vai ter daqui a, sei lá, 5, 10 anos, como o poder da IA vai estar, com o jeito que vai estar o mercado com IA. Isso a gente só sabe se continuar vivendo e seguir na vida, entendeu? Então, acho que é esse um pouquinho de como eu enxergo a IA hoje, entendeu? Uma coisa interessante é que, tecnicamente falando, a IA não é nova, né? Uhum. A forma com que ela faz requisições e a forma com que se monta essa inteligência, ela já existe aí desde 1980, e brincando. Sim. É porque a evolução que ela teve agora nesses últimos 5 anos, acho que pós-pandemia, pode dizer assim, foi surreal, entendeu? Uma coisa interessante sobre a tecnologia é justamente isso. Não é nem sobre a evolução, mas sobre a disponibilização para o público. Exatamente. Porque imagina que IAs como essa já estavam sendo utilizadas em outros ambientes por pessoas que, por exemplo, estavam com muitos passos à frente. Pessoas, empresas, milionários, bilionários aí do mundo afora, né? Então, o que a gente pode estar dando uma olhada é justamente isso. Até que ponto tudo que a gente já não tem visto, ou boa parte das coisas que a gente já não tem visto, já não usam esse tipo de tecnologia antes de vir disponível, né? Mas, e quando eu olho para o ChatGPT hoje, lembrando disso, é interessante como ele, às vezes, é programado para te dar uma resposta errada. Principalmente se você não paga ele. Porque eu só uso a versão paga, né? Nossa, você precisa ver a versão gratuita dele. Ele vai te enrolando, literalmente. Ele vai te Sim. enrolando a resposta ali até ele chegar no número de prompt limite deles que o plano gratuito tem. E depois ele só inventa que, cara, não consigo, agora você tem que Tem pagar que pagar para o pra conseguir. gente continuar conversando, entendeu? Então, Mesmo no pago, ele vai te dar respostas que são tendenciosas, né? Então, por exemplo, se você pergunta para o ChatGPT, é verdade tal coisa? Ele tenta confirmar que é verdade o que você perguntou. Isso acaba sendo um problema porque as pessoas estão tentando utilizar uma ferramenta para uma ferramenta de pesquisa. Só que a qualidade dos dados que já foram postos na internet até hoje ela é de origem muito duvidosa. Então, por isso que quando você quer trabalhar com, por exemplo, a gente está desenvolvendo uma LLM para telemedicina. Legal. Então, você imagina que você não pode errar com os dados e com as informações que vão ser passadas para um paciente ou para qualquer um do setor de saúde, para um médico, por exemplo, nem para uma ponta, nem para outra. O que for processado ali, ele precisa vir de um banco de dados que seja confiável, de uma base de dados São confiável. informações delicadas, né, que a gente tem do Sim. paciente.
não só em alguns casos, né? Nesse caso que a gente está trabalhando, não são informações confidenciais, ou seja, não são dados sensíveis, que é o nome desse tipo de dado, por exemplo, um dado de prontuário e alguns outros tipos de dados são considerados sensíveis, mas não estou falando nem de tratamento de dados sensíveis. Estou falando, por exemplo, às vezes o sintoma de uma doença, se você for no Google pesquisar sobre o sintoma de uma doença, você acaba... Qualquer sintoma, você vai sair de lá achando que você tem uma coisa muito pior. Vai morrer amanhã. Exatamente. E aí, uma inteligência artificial não pode ter acesso a esse tipo de informação cheia de ruídos. Ela precisa realmente ter uma base de dados de qualidade para que ela possa te retornar algo com qualidade também. Legal. Esse lance do Machine Learning que entra nisso, encaixa muito bem nisso aí, né? Tipo, treinar a IA da maneira correta para ela fornecer os dados da maneira eficaz. E quando fala de treinar, não é o ChatGPT, né? Não é o uso do ChatGPT. São várias outras formas de se trabalhar LLM por linha de código, dentro do servidor. Legal. Com caminhos específicos para isso, né? Fala mais um pouco sobre isso, então, Paulo. Sobre como que funciona mais ou menos esse treinamento de IA hoje na sua agência, assim? Como que você treina essa IA para fornecer dados específicos, fornecer dados, como que eu posso dizer, sensíveis, dados mais... É muito mais uma área técnica, né? Por exemplo, o banco de dados utilizado para o machine learning, ele é um banco de dados vetorial, não sei se você ouviu falar nisso. Não. É outro tipo de banco, totalmente diferente do banco convencional, do MySQL, por exemplo, que a gente já está acostumado a ver. Então, bom, é isso. Então, eu não quero entrar muito, porque a gente acaba trazendo dados que são complexos demais. Mas sabe uma coisa super legal que tem entrado agora para essa parte do treinamento e que é super atual e está todo mundo sabendo? É a questão dos agentes e dos multi-agentes que estão dentro também, estão sendo disponibilizados nas maiores plataformas. Então, por exemplo, você tem hoje o N8N, que foi a primeira forma de fazer lá os fluxos Isso é surreal, de agentes, mas essa semana a OpenAI, junto com o ChatGPT, lançou também uma ferramenta idêntica ao N8N, que tem um plus, porque além de você utilizar, eu vou usar a sigla, desculpa pessoal, mas a sigla é MCP, em vez de você além de você utilizar os MCPs, que são protocolos para se conectar com outros sites, a OpenAI, pelo porte da empresa, ela já tem conexões diretas com a API. Legal. Então, por exemplo, a OpenAI ela lançou a conexão direta com o Canva, direto com o GitHub, e aí você deixa tudo já pré-autenticado sem a necessidade de fazer via MCP, porque MCP ele é feito para isso, mas tem ali como se fosse uma adaptação manual, né? Tem que ir buscar as APIs e tal. Agora, com esse novo multi-agentes aí do ChatGPT, ficou muito interessante, porque o legal de trazer o papo, tirar um pouco o treinamento de LLM e trazer um pouco para multi-agentes, é porque o treinamento de LLM ele vai ser algo que é utilizado por poucas pessoas, para projetos muito específicos. Na maioria dos casos, não vai valer a pena. Na maioria dos casos, as pessoas querem transformar uma foto em desenho ou pedir para corrigir um texto. Né? Então, o uso de IA hoje é isso, né? Assim, para o público em geral, né? Eu, de relatório, eu sou sempre assim. Eu escrevo um relatório na mão lá mesmo, com minhas palavras, e já mando pro chat. Chat, melhora isso aqui para mim, melhora esse texto. Então, assim, a maioria das vezes que eu uso o chat GPT é para melhoria de texto e coisas do tipo. Mas isso é muito legal. Isso, principalmente do N8N, que você citou agora há pouco. Cara, N8N, para mim, foi uma das melhores ferramentas que surgiu hoje na atualidade, que te dá uma possibilidade muito fácil, porque ele é muito fácil de aprender, e é muito fácil você automatizar as coisas processos dentro da empresa com o N8N. Então, processo comercial, marketing, essas coisas, ficam muito bem estruturados e bem organizados pelo N8N hoje. Eu chamaria de tarefas repetitivas. Exatamente. As tarefas repetitivas é aquelas de copiar e colar, né? Aquelas tarefas mais repetitivas, sim, você consegue fazer de uma forma muito boa. Mas uma das piores sensações que a gente pode ter num processo de atendimento ou de prospecção, quando você está sendo prospectado, é perceber que você está falando com uma IA. Exatamente. Isso acaba porque... Isso acaba com a visão do seu cliente, do cliente a respeito da empresa. Você passa a ser uma empresa... Você deixa de ser um potencial cliente, você pode ter até um detrator
do teu projeto a partir do momento que a tua IA não está bem configurada ali ou que está fazendo... Isso, eu acho que se encaixa muito nisso de treinamento, às vezes, da IA para isso. Porque hoje a galera tá indo muito para esse lado do mercado de demitir o vendedor e fazer um vendedor no N8N. Criar um agente de SDR no N8N para vender para você. Só que a galera acaba dando um tiro no pé, porque às vezes você está treinando ali, a IA faz alguma burrada lá e entrega uma resposta totalmente fora do contexto que você queria. E acaba queimando seu serviço com o cliente, não só com o cliente, mas com todo mundo. E aí eu acho que hoje a luta do mercado está nisso aí, de bot, de ManyChat versus agente SDR do N8N. E aí fica assim, claro, tem algumas coisas que são específicas, bot funciona melhor, tem outras coisas que N8N com agente de IA funciona melhor. Mas eu acho que ambos perdem esse atendimento humanizado, que eu acho que chama mais a atenção das empresas e converte melhor, eu acho. Que você saber que tem um ser humano ali conversando com você, te tratando, entendendo o seu negócio e lidando contigo da melhor forma possível, é muito melhor do que você pegar ali e ter um bot conversando com opções ou coisas bem diretas assim que você não consegue resolver com o ser humano, entendeu? Então, Tem um ponto muito bom que o ser humano ele faz a diferença, que é na resolução de problemas. Né? Então, assim, quando todo o fluxo segue perfeito dentro do programado, a IA ela vai conseguir te entregar o que você espera. Que seria mais ou menos tarefa repetitiva, copiar e colar, enviar, fazer até um scrapping, por exemplo, ainda dá para fazer de forma mais interessante lá na IA. Agora, quando você passa para qualquer tipo de solução de problemas, com certeza um ser humano vai fazer isso de forma muito melhor. exatamente. Né? E assim, cara, olhando para o futuro mesmo, quais tendências você acha que está vindo no mercado aí que vai melhorar muito para o trabalho, os processos da galera que tem uma agência hoje? Sabe que essa pergunta, eu gosto, eu vou repetir o que eu falei no início da nossa conversa. Essa pergunta, ela é sempre, a gente sempre olha para trás, né? E pensa quando surgiu o jornal. Legal. Foi o primeiro veículo de comunicação. As pessoas que estão... O mercado de comunicação, o mercado de marketing nesse tempo, ele não existia como existe hoje. Mas tinham pessoas que dependiam ali de fazer os seus anúncios de jornal e etc. E tal, as primeiras agências ali num primeiro momento da indústria, né? E a evolução disso, ela é muito parecida. Então, logo depois do jornal, a gente teve a ascensão do rádio. Logo depois do rádio, a gente teve a ascensão da televisão. E todas as vezes que isso aconteceu, esse tipo de pergunta que você está me fazendo foi feita. Por exemplo, imagina do rádio para a TV. Agora que nós estamos saindo do rádio, como vai ficar a TV, etc. A verdade é, o rádio está aí até hoje. O jornal está aí até hoje. Continua, Né? E o próprio jornal também se adaptou. Hoje, todos os jornais têm seu veículo online, fazem suas postagens, têm suas redes sociais, etc. E eles vão se adaptar. Todas as empresas que permanecerem no mercado, elas vão se adaptando e as novas tecnologias, elas vão ser utilizadas como ferramentas por essas empresas. Então, o futuro vai vir daqui a pouco o holograma, entendeu? A IA vai sumir, vai vir o robô físico com a IA para andar contigo, vai vir o holograma, vão vir outras tecnologias impensáveis, porque a tecnologia é uma das forças que nós não conseguimos parar, não conseguimos controlar o avanço dela. A humanidade vai avançando e a tecnologia avança junto. A velocidade com que isso tem acontecido é muito grande. É surreal, né? Diz que toda a tecnologia que a gente conhece evoluiu aí de 100 anos para cá, alguma coisa assim. Se olhar até o celular, cara, tipo, para todo mundo passar a ter um celular na mão, a gente não tem 15 anos, 20 anos atrás. Tipo, há, sei lá, 20, 25 anos atrás, a gente tinha um celular por família. Ou tinha um celular só no ambiente de trabalho. Tipo, agora de 10, 15 anos atrás, todo mundo tem acesso à informação na palma da mão. Então, tem até agora uma nova coisa surgindo no mercado, que é o lance lá do óculos do Meta. Sim. O óculos do Zuki lá. E, cara, eu acho que a tecnologia, principalmente com IA, de tudo que a gente está vivendo agora, vai começar a mudar para esse lado, a mover um pouquinho para esse lado. Tipo, em vez de ter celular, claro, a gente não vai deixar de ter celular nem nada, mas vai ser algo muito mais fácil de utilizar.
Eu vi um vídeo ontem, eu acho que o Zuckerberg postou um vídeo ontem dele falando em todas as línguas. Ele explicando o que o óculos faz, só que em várias línguas. Então, ele explicou em português brasileiro, explicava em chinês, em coreano e tudo, só com a tradução que o próprio óculos via fazendo e projetava na tela, já aquilo todo traduzido em várias línguas diferentes. Então, é doideira isso. Eu acho muito legal e me empolga muito isso, ver essas tecnologias novas surgindo, assim, entendeu? Eu tô na área dos drones aí, não sei se Dos você drones? não sei se Não, você conhece o meu trabalho. Não, Eu tenho um trabalho com FPV, Aham. que é First Person View, né? Um drone de primeira pessoa. A gente voa ele com óculos Que de legal. realidade aumentada também. E desde que eu comecei a montar os drones, que no caso eu monto, configuro, faço toda a parte de ajuste fino do drone antes de fazer as imagens, né? Que o final desse trabalho são imagens incríveis com drone de corrida. Mas o interessante é o seguinte, de 6 em 6 meses saem novos lançamentos, novas peças e etc. E é muito complicado, até diria prejudicial, quando você tenta acompanhar todas as tendências de um mercado. Você não consegue, né? Você acaba sempre ficando para Exatamente, trás, de toda exatamente. forma. Então, a inovação ela é importante, mas existe um limite ali da inovação, né? Não sei se você já ouviu falar de um conceito que é, assim como tem a fast food, tem a slow food. E também tem um projeto da Volvo que chama Slow Project, né? Então, lá na Volvo, os projetos, eles têm um tempo de maturação. Legal. Eu não sei se já foi mudado isso, mas era um tempo de maturação de 10 anos. Então, um projeto, uma ideia que surge hoje, ela vai sendo maturada até se transformar num veículo ou num projeto real e etc. Se ela não consegue sobreviver esse tempo como ideia, é porque a ideia em si não era boa. Faz sentido. Né? Interessante, né? Legal. Então, os projetos lentos, a forma lenta de fazer, ela também tem o seu valor, porque para que a gente possa garantir aí algum tipo de nível de qualidade, na verdade, né? Eu Pô, acho isso que é muito seria legal. muito isso. Eu acho que a tecnologia hoje continua dando uns saltos muito maiores que a própria perna, eu diria assim, se a gente for metaforar. E, cara, não sei o próximo passo da humanidade agora, o que é que vai sair depois de IA, para onde que a IA vai, qual o poder que a gente vai dar para a IA hoje, então assim. E assim, na sua opinião hoje, qual o caminho que a IA vai tomar vamos supor que a IA daqui a, sei lá, 10, 15 anos? Você 10, acha 15 que... anos. É um paralelo grande, né? E uma fração de tempo muito grande. Mas eu acho que quando a coisa se torna mais natural, ela passa a estar de forma integrada melhor aos diferentes ambientes, né? Então, eu imagino, por exemplo, que um microfone desse aqui que a gente está usando, ele vai ter a própria IA que vai tratar o áudio e vai te entregar Já. essa IA Que esse legal. áudio tratado. Um exemplo que eu estou querendo dizer, a geladeira da sua casa, se não tem ainda, ela vai ter uma IA que vai vai ler os produtos que estão dentro, vai te ajudar a fazer compras. Eu li sobre isso, isso é legal É demais, é. isso. Então, Isso é eu muito acho que é legal. muito do que a gente fala dentro da área da criptografia, né, dos RWAs, vai acontecer também com a IA, que é a tecnologia se tornar mais factual no mundo real, no seu dia a dia. Poucas coisas que você vai utilizar, hoje já tudo tem, o relógio tem IA, o seu telefone tem IA, etc., mas talvez os bioimplantes, aí como você mesmo citou, Isso é loucura, né? alguma coisa nesse sentido, eu não sei se todo mundo vai receber isso Aham. de uma forma positiva. Eu acredito até que seria uma diferença de gerações mesmo para realmente haver algum tipo de avanço nesse sentido biológico mesmo, né? Não só da tecnologia ser criada, mas das pessoas aceitarem utilizar, né? Isso é muito doido, porque acho que nos Estados Unidos, desculpa se eu estiver errado, mas eu não sei se nos Estados Unidos ou na China. Eu acho que a Amazon está testando, posso ter chutado errado, mas eu vi mercado ambulante, que é tipo, umas combis, como se fosse um veículo que ele leva todo o mercado para a porta da sua casa. Então você pede por um aplicativo, chega um veículo na porta da sua casa com tudo que tem no mercado no carrinho, a pessoa abre a porta, vai lá, compra tudo, já é descontado no cartão de crédito dela, já com identificação facial da pessoa.
e aí compra, já desconta no cartão, de casa o carro vai embora para atender outras pessoas ou pro lugar onde abastece e tudo. Então, já tem umas coisas assim acontecendo, muito doido. E robô na China, cara. Robô de IA na China agora deve ser surreal mesmo. Então, assim, eu tô vendo o mercado mudar muito rápido e não sei como a própria sociedade vai lidar com isso daqui a, tipo, 5, 10 anos, entendeu? Tipo, Os robôs estão chegando aí, assim, isso é um fato, né? Então, já tem muito avanço com essa questão da robótica, etc., até com as inteligências que estão sendo utilizadas dentro desses robôs. E uma coisa mais interessante é o seguinte, é o uso deles, principalmente na área da saúde, né? uhum, Porque, por exemplo, a gente tem os cuidadores de idosos, a população em si que está envelhecendo bastante, então existe um cenário em que esses robôs podem vir ser bastante úteis aí realmente, agora na se citou sociedade, né? para idosos, seria essencial. Como eu Seria muito legal. tenho clientes na área da saúde e a gente está realmente avançando nesse sentido, Uhum. então são coisas que eu já tenho escutado aí na prática. Pô, que bacana, velho. Pô, que papo maneiro, ô Paulo. E assim, cara, acho que já dá pra fazer a última pergunta ou a gente ainda tem papo aí pra bater Você que manda, o negócio? o Porque podcast é seu. às vezes eu esqueço isso, não, eu tô no começo ainda desse lance todo de negócio. Então, vamos lá. Pô, tô gostando muito do papo. A gente já falou hoje bastante sobre sobre inteligência da máquina, machine learning. E, cara, eu queria te fazer uma última pergunta pra gente encerrar. E, assim, pra galera hoje que tá iniciando sua carreira no marketing, pensando já em abrir sua própria agência hoje, que dica você daria pra essa galera? Olha, eu daria essa dica não só para quem está pensando em abrir agência, mas para quem está pensando em abrir qualquer empresa. Uhum, Ser empreendedor não é abrir um CNPJ. Você pode empreender onde você estiver. uhum, Inclusive, uma das coisas que as empresas hoje estão procurando muito são empreendedores insider. Ou seja, aquela pessoa que está dentro da empresa e empreende para que a empresa cresça e ele cresça junto. Na minha história, uma coisa muito importante foi isso. Eu trabalhei no Hotel Royal Tulip aqui de Brasília, que é um hotel uhum, 5 estrelas. Então, eu trabalhei durante 4 anos lá antes de abrir minha empresa. Quando eu abri a Boa Imagem, eu já abri ela com uma visão de negócios, de detalhes que eu aprendi na área administrativa de um hotel 5 estrelas. E você pode falar, ué, o que tem de convergência, o que tem de parecido dentro de um ambiente de agência com um ambiente hoteleiro, né? A verdade é, as empresas, a estrutura empresarial, ela é muito parecida. A uhum. administração da empresa é muito parecida, entende? E a forma como você tem que lidar com as pessoas, a diferença entre qualidade, preço, a forma com que você monta os projetos, os processos, até a distribuição interna da empresa, quem faz o quê, como faz. Se você está entrando no mercado agora, não tem experiência em trabalhar em uma grande empresa, a melhor experiência que você pode ter é justamente participar de uma grande empresa e Uhum. entender como ela é por dentro. Essa seria a melhor dica que eu faço, assim, que eu faria para alguém, é buscar, se você pensa em abrir uma agência, pensa primeiro em trabalhar numa Uma grande grande agência, numa agência. agência legal, que tem e eu não coloco a Boa Imagem dentro do hall das grandes agências, porque as agências grandes, Uhum. mesmo elas têm faturamento bilionário É loucura. É hoje, né? loucura. Exatamente. Tem um grupo de agências que atende o governo federal, é um grupo Uhum. pequenininho, são pouquíssimas agências que conseguem atender o federal, as prefeituras, etc., por causa da lei de licitações. Em 2014, houve uma mudança na legislação de agências que podem atender ao governo. Uhum. E essa lei mudou bastante, assim, ela deixou um cenário mais complexo para as pequenas agências começarem a atender. Então, praticamente de lá para cá, o mesmo grupo de agências vem se revezando nas contas do governo como um todo, assim. Com São licitações e... pouquíssimas agências que participam e conseguem realmente participar Pô, das acho legal. Porque, licitações. assim, Aham. eu que tenho uma agência começando no início agora, Uhum. tipo, pô, estamos 4 anos no mercado, mas a gente está engatinhando ainda. Eu já considero a Boa Imagem como uma agência
gigantesca também, grandona, entendeu? Sim, são E, assim, 16 anos de mercado na boa imagem. exatamente, é muito tempo. Faturamento muito gigante, tempo, assim. Já ajudei clientes a faturarem milhões de reais, Então, entendeu? Porém, inclusive, hoje, a média de faturamento dos nossos clientes é 1 milhão por mês, né? Então, assim, a gente trabalha com clientes que são clientes de um porte maior e etc. Nosso FII é um FII alto também, não é um FII mais baixo. Mas não por isso. Sim porque as agências muito grandes no cenário nacional, elas são num patamar, num nível eu já não muito consigo grande. É imaginar. Quando você isso, falou, cara, de exatamente. milhões, bilhões de faturamento por mês, Porque eu o fiquei... mercado publicitário do Brasil é muito grande. Aham. Pô, que Né? Eu não legal. vou, assim, não preciso citar, mas se você fizer uma boa pesquisa aí de como está o faturamento das 10 agências maiores do Brasil, você vai entender do que eu estou falando. Que E eu legal. adoraria estar dentro desse grupo, assim, Não, assim, não nos falta capacidade, não nos aham. falta bons Eu profissionais. já tô com vontade agora de começar. Eu não cheguei no faturamento nem de dezena ali, de 5 dígitos, 6 dígitos. Pô, a galera que tá faltando bilhões aí é Sim, e loucura, nessas velho. agências, pensa bem, ó, nessas agências muito grandes, que têm esses faturamentos muito altos, tem salário de 30, 50 mil reais. Entendeu? Então, assim, se para quem está pensando em abrir uma agência, às vezes olhar para uma área fundamental dentro de uma agência grande pode ser super interessante. Claro que são espaços para profissionais sênior. Então, a experiência faz muita diferença. Então, é comum que a pessoa tenha que galgar alguns degraus, por exemplo. Essa pessoa vai começar ali numa agência menor, depois constrói o seu próprio portfólio, né? Quando fala de construir portfólio, não é trabalhar de graça para os seus vizinhos, né? E entregar um material de baixa qualidade. Por quê? Porque quando você constrói um portfólio junto com uma equipe, você entende o poder que tem um bom redator, você entende o poder que tem um bom processo de revisão da tua peça, do teu trabalho. Vamos dizer, Legal. se é um designer, né? Você entende que o designer é uma figura ali dentro. Eu trabalho com site há muitos anos, sou programador desde os 14 anos, né? E eu costumo dizer que não existe um profissional que faz bem sites. Sabe por quê? Porque site, ele geralmente é feito por 3 profissionais, 3 bons profissionais. É um bom designer, é um bom redator e um bom programador juntos. É um conjunto ali, trabalhando de Sim, forma complementar um pro outro, né? exatamente. É Legal. muito difícil. Hoje, aí assim, o programador agora tem o ChatGPT, que faz um texto ali mais fácil. Né? Quem não tem o design consegue pedir uma referência, utilizar uma ferramenta de IA para montar, mas é visível, ainda é visível, quando você tem um trabalho feito por mãos humanas. Legal, até a própria copy hoje, acho que o primeiro trabalho, assim, profissional que realmente está perdendo espaço no mercado hoje pela IA é o próprio copywriter, porque a IA escreve textos muito, muito bons hoje, só que ainda é muito fácil identificar que aquilo foi escrito por IA. Então, ainda tem muita coisa para melhorar e, e muita coisa para ser feita ainda também com inteligência artificial. Uma coisa interessante sobre copywriter, né? O copywriter, muitas vezes ele deveria procurar ser um redator publicitário mesmo, né? Não um copywriter. Não que esse termo não tenha vindo lá dos Estados Unidos, tem sim base para... Não é só copywriting, né? O copywriting, ele realmente vem como a criação de texto para anúncio publicitário. Essa é a pegada. Mas no Brasil, as maiores referências que a gente vai ter são redatores publicitários muito bons. As vagas também são para redator publicitário, não são para copywriting. Né? E o copywriting é uma forma que, no Brasil, é uma forma praticamente amadora que o pessoal tem de copiar e colar dentro de um modelo de texto. Por isso que, sim, essas pessoas que pegaram curso de copywriting, que é para copiar e colar dentro de um modelo, elas já foram substituídas pela IA. Mas isso pela falta de interesse dela em fazer algo de qualidade. Exatamente. Não porque todos os redatores, todos os copywriters estão sendo substituídos, de forma alguma. Uma boa ideia ainda vale mais, né? Tem gente muito boa, tem copywriter hoje muito bom no mercado, tipo aquele Ícaro de Carvalho, não sei se você já viu do Novo Mercado. Cara, o cara escrevia copies assim que surreal, de realmente, às vezes ele bate muito na dor, às vezes ele só quer gerar uma confusão em cima daquilo que ele escreveu para gerar engajamento para eles.
Outra pessoa que faz muito bem hoje isso é a tal da Virgínia, que tá aí, que, cara, escreve textos muito bons, polêmicos, mas que, de certa forma, acabam trazendo um engajamento gigantesco para elas. Eles acabam crescendo muito no mercado com isso. É aquela história, mas nem todo engajamento é positivo, É, né? exatamente. Tem aquele velho ditado, coloca uma melancia na cabeça aí para chamar a atenção, só que às vezes não é esse tipo de engajamento ou imagem que você quer levar para o futuro, principalmente quando está falando de um ambiente empresarial, de ambiente de Exato. negócios, né? Dê exemplo aqui de, tipo, copywriters, assim, porque eu acho que é uma forma de você atingir de uma forma muito segura e certeira aquilo que você está querendo vender ou o público que você está querendo atingir. Então, acho que a copy hoje é muito forte nisso de você conseguir vender o seu produto da melhor maneira possível, entendeu? As VSLs, né? VSL, nossa. Copy para vídeo, etc. Exatamente. O que me implica mesmo são os modelos. Entendeu? As pessoas entrarem com a ideia de que tem que seguir determinado modelo, que tem que ter determinado gatilho. Eu acho que na área da criação, muitas vezes, alguns parâmetros tornam o serviço mecânico, né? E aí foge da criatividade, foge da inovação, e daqui a pouco você tem um monte de mais do mesmo aí para todas as empresas. Legal, legal. Cara, Paulo, sério, muito obrigado por compartilhar a sua história aqui com a gente. Tenho certeza que você vai trazer muita inspiração pra galera, trouxe muito insight legal aí pra gente negociar. E, cara, esse papo aqui foi... Eu ia xingar aqui, vou falar do mas foi do caramba, eu diria assim, entendeu? Pô, foi Perfeito. perfeito. E, cara, gostei muito. E, assim, pra galera aqui, pra você que tá em casa, que tem sua própria agência, e quer vir bater um papo aqui com a gente, deixa aí nos comentários que com certeza a gente vai dar uma olhada, vamos ver e vamos fazer, vai rolar esse convite pra galera. Então, quer passar alguma mensagem Tem final alguma assim? pergunta que você gostaria de fazer e não fez? Cara, perguntas que eu tenho para fazer, principalmente sobre a Westside, cara, porque era um projeto assim que começou 15 anos atrás e acho que até mais de 15 anos atrás, eu acho. 2019. Foi, 2019 Isso. foi para você o projeto, mas tipo, eu tô falando assim, na minha concepção, essa ideia da Westside, a gente começou ali em 2009, 2010, e começou a surgir a ideia da gente ter a própria rádio, ter o próprio programa. A gente gravou até alguns programas de podcast com a galera de Planaltina, para quem não sabe, a gente está aqui em Brasília, no DF, e a gente tinha um programa com essa galera. A gente estava começando a gravar podcasts e tudo. Só que não foi uma coisa que andou muito por conta de... Era muito na loucura, não tinha um plano. É, exatamente. A gente não tinha um plano para seguir, não tinha um plano de negócio. A gente era aquilo de, cara, vamos lá, vamos fazer, e na empolgação e acabar fazendo. E hoje você falou para mim que o projeto ainda tá andando, então, pô... Então, para o pessoal que não sabe aí, eu além de diretor da agência Boa Imagem, hoje eu tenho uma holding empresarial. São 7 empresas. Tem a Boa Imagem, Publicidade, que é a empresa mais antiga de publicidade e propaganda, BI Promo, a BI Good, a Protect Data, a BI Plus, a Polis, que inclusive é um projeto que o Matheus trabalhou comigo, e a Westside, Rádio Westside, que é um veículo de comunicação focado em rap, hip hop, trap, legal, velho, isso é muito funk, legal. Pô, isso cultura é legal demais. underground da periferia. Isso é né? muito legal. E, cara, tipo, até a Polis eu tinha acho que era o Bruno, O Bruno. que tava, que negócio era. Ele me pediu algumas dicas, a gente fez algumas reuniões sobre a Polis também, então, é projeto, assim, que, tipo, eu sabia um pouco, eu tava iniciando e começando a entender um pouco do projeto, e você chegou aí e falou dessas coisas que já estão andando, assim, eu falei, cara, que da hora, que legal, velho. Muito legal mesmo isso, velho. É isso, empreender é sempre assim, né? A gente precisa estar inovando, buscando novas possibilidades, tá se especializando também. Eu acho que se especializar, eu acho que é a parte mais importante de ser um profissional, porque não tem um profissional que não conheça a fundo a área que atua, né? Então, é uma especialidade que a gente teve aí e de lá para cá. E está sendo um desafio. Eu acho que a parte da Westside como veículo de comunicação é a melhor forma. Assim. Primeiro, assim, é um trabalho que quando a gente está desenvolvendo é prazeroso demais. É, legal, velho. Tudo que a gente faz para a West dá um prazer muito grande. Inclusive, a gente está indo com... Hoje o pessoal da Memphis
que são os parceiros da Westside, estão lançando as camisetas novas aí, oversize Nossa, e que tal. legal, velho. Então já vai me Depois, passar esse link aí, porque eu quero saber disso, eu quero comprar depois algumas. vamos dar uma olhada aí, Vou né? querer A sim. Westside também com veículo de comunicação, ela tá aí com um Media Kit gigante, cheio Nossa, de que legal, velho. possibilidades de entrega. Eu acho muito legal ver isso, ver a estrutura, ver o tamanho que isso tudo se transformou, entendeu? Como que as coisas... Que começou lá pequenininho e hoje eu tô, pô, você por trás desse projeto todo e só subindo isso, cara, é muito legal mesmo, muito legal saber disso. É, E tipo, os realmente parabéns. artistas do rap do hip hop, quanto eles gostam desse Uhum, projeto, que é praticamente um projeto independente, né? Ele não é um projeto de fins uhum. lucrativos, etc. A gente já chegou a gravar até alguns clipes com alguns artistas daqui de Brasília mesmo, do rap, tem alguns clipes no YouTube aí, depois eu até te mostro. Mas, cara, é muito legal. Tipo, a proporção que isso tá tomando agora com você por trás disso é surreal mesmo, assim, ó. Estamos fazendo acontecer. Legal, 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 legal demais. Cara, esse foi o primeiro episódio do Papo de Agência. Muito obrigado. Se você gostou, já segue a gente, vai aparecer os arroba aqui embaixo. Se não apareceu ainda, vai aparecer. Segue a gente, segue o nosso convidado. E, cara, muito obrigado, Paulo, por ter vindo até aqui hoje. Muito obrigado você que ficou assistindo até aqui. E, cara, valeu e até a próxima. Próxima tamo aí. Precisar, só chamar a gente. É Valeu? isso. Valeu, pessoal. Valeu, pessoal.